Me responde. Até quando você vai fugir de si mesmo? Até quando você vai continuar terceirizando sua própria derrota, como se ela fosse culpa do mundo, dos outros, da vida, das circunstâncias, quando na verdade ela nasce dentro da sua própria incapacidade de se controlar? Por que você acha aceitável viver sendo refém da própria distração? Quem te convenceu que é normal viver com a mente fragmentada, dispersa, entregue a qualquer impulso, a qualquer notificação, a qualquer estímulo barato que sequestra sua atenção e rouba sua vida? Será que você entende que cada vez que perde o foco, você está, na prática, abrindo mão da sua própria soberania? Você percebe que cada vez que se permite ser arrastado pela preguiça, pelo desejo, pela distração, você está se ajoelhando diante da própria fraqueza? E se eu te dissesse que o mundo nunca foi seu inimigo, mas sua mente sim? E se eu te dissesse que aquilo que você chama de cansaço, muitas vezes é só falta de clareza, de disciplina, de sentido, de domínio próprio? Kant te perguntaria na lata, sem anestesia: você é dono da sua própria razão? Ou é só um boneco manipulado pelos próprios impulsos? Por que você insiste em acreditar que foco é questão de motivação, de inspiração, de energia, de humor, quando na verdade, foco é questão de decisão? E se eu te dissesse que foco é, na essência, um ato de rebeldia contra tudo que te mantém fraco, disperso e manipulável? Será que você percebe que, enquanto não dominar sua própria mente, sua vida vai ser sempre uma sequência de começos que não terminam, de planos que não se realizam, de sonhos que apodrecem dentro de você, porque você simplesmente não teve força para sustentá-los? E quem você acha que vai fazer isso por você? Quem você acha que vai chegar, segurar sua mão e te entregar, de bandeja, a vida que você diz que quer? Você realmente acha que alguém vai fazer esse trabalho interno, pesado, doloroso, no seu lugar? Por que você tem tanto medo de se encarar? Por que foge de ficar em silêncio, de se ouvir, de perceber o caos que está dentro? Quem te ensinou que é normal viver fugindo de si, anestesiado, distraído, incapaz de sustentar um pensamento profundo sequer? Será que você percebe que cada vez que cede à distração, você está matando, pouco a pouco, a própria soberania interna? Será que percebe que enquanto sua mente for um campo aberto, qualquer coisa vai entrar, vai te dominar, vai te sequestrar, vai te transformar em marionete dos próprios impulsos? Kant não tem pena de quem se abandona. Ele pergunta sem rodeios: o que é mais difícil, dominar a si ou viver uma vida inteira dominado por tudo que é externo? Por que você acha aceitável viver nesse estado permanente de fuga, de dispersão, de autossabotagem? Por que você tolera acordar todos os dias, olhar no espelho e perceber que você, mais uma vez, não cumpriu o que prometeu a si? Você entende que foco não é sobre produtividade, é sobre soberania? Você entende que domínio próprio não é sobre rotina, é sobre liberdade? Que soberania interna não é um conceito abstrato, mas a única forma real de existir como um ser humano, livre, digno e inteiro? Por que você insiste em negociar com seus próprios vícios? Por que você dá tanto poder para a preguiça, para a procrastinação, para o prazer imediato, para a fuga? Por que você age como se sua própria mente fosse um lugar sem dono? Um terreno baldio, onde qualquer lixo emocional pode ser jogado? E se você percebesse que, na verdade, nada vai mudar lá fora, até que mude aqui dentro? E se você finalmente entendesse que a batalha nunca foi contra o mundo, mas contra o seu próprio caos mental, contra a sua própria falta de governo sobre si? Quando foi que você se esqueceu que foco é resistência? Que domínio próprio é construção? Que soberania interna não nasce, se constrói, se ergue, se lapida no atrito diário contra tudo que quer te fazer fraco, pequeno, disperso, descartável? Por que você vive esperando que a disciplina chegue como motivação? Quem te contou essa mentira? Quem te ensinou que foco é algo que se sente e não algo que se decide, que se impõe, que se forja no desconforto, no silêncio, na renúncia? Você percebe que enquanto não aprender a dizer não para tudo que te enfraquece,
você vai continuar dizendo sim pro fracasso, pro arrependimento, pro vazio existencial que cresce toda vez que você se abandona? Kant não suaviza a verdade. Ele te encara e pergunta: você vive como um homem livre ou como um escravo elegante, bem vestido, mas escravo dos próprios desejos, das próprias fraquezas, da própria incapacidade de se conduzir? Por que você aceita ser manipulado tão facilmente? Por que qualquer notificação te tira do que importa? Por que qualquer desconforto te faz desistir? Por que qualquer prazer barato te arranca do caminho que você mesmo escolheu? Você percebe que isso não é só sobre produtividade, carreira, dinheiro. É sobre sua dignidade, sobre sua capacidade de se olhar no espelho e saber que você é senhor de si, e não um refém das próprias vontades passageiras? Será que você entende que ninguém fracassa de repente? Que o fracasso é construído, tijolo por tijolo, em cada pequena concessão, em cada só mais 5 minutos, em cada hoje não, em cada tá difícil demais, em cada vez que você escolhe prazer em vez de propósito, e quando vai aceitar que foco não é luxo, é sobrevivência, que domínio próprio não é opcional, é pré-requisito para qualquer forma de liberdade real, que soberania interna não é um conceito bonito, mas a única saída possível para quem não quer viver como marionete da própria fraqueza? Por que você acredita que é possível ser livre sem primeiro ser dono de si? Quem te contou essa mentira? Quem te iludiu ao ponto de você acreditar que a vida te daria respeito, dignidade, sucesso, sem antes te exigir disciplina, clareza, força interna, domínio absoluto da própria mente? E agora, sabendo disso, o que você faz? Fecha esse vídeo e volta para a distração de sempre? Finge que não ouviu? Se esconde na falsa segurança da mediocridade mental? Ou encara, de frente, a única verdade que importa? Ou você domina sua mente, ou sua mente te domina. Não existe meio termo. Não existe zona cinzenta. Não existe conforto possível para quem escolhe ser livre. Foco é disciplina. Domínio próprio é obrigação. Soberania interna é questão de vida ou morte, de liberdade ou escravidão. E aí, quem você escolhe ser?